grupo do Grêmio é muito bom, mas o Grêmio perde um dos seus principais jogadores, vai perder o centroavante, o Soares, e perde o Bitelo. O senhor já tem 2 para repor. O Grêmio tem condições financeiras para isso? Tem fôlego financeiro para isso? Atualmente, né, a gente ainda passa por essa reconstrução, por uma transição, ainda está com um problema de caixa importante. Agora, a gente deve recuperar até o final do ano. A gente, se usar na função de meia, o Grêmio já tinha trazido o Natan, que veio do Atlético Mineiro, que exerce uma função parecida com a do Bitelo. Eu acho que até que ele foi muito bem no primeiro tempo contra o Corinthians, e à medida que vá dando jogo, se usar, né, um esquema com meia nessa posição, aí acho que a gente já tem dentro de casa, ou pode usar também com o Berada, e aí a gente tem outras opções. Agora, a gente sempre está pensando em melhorar o time. Temos mais 15 rodadas nesse Campeonato Brasileiro, onde a avaliação ela é constante. O importante é dizer que a gente está concentrado sempre no próximo jogo. E a partida principal do ano para nós é a próxima, é do Palmeiras amanhã de noite aqui na Arena. Não é nada fácil nessa Nada fácil. Diogo. Fica à vontade. Vai lá, Ribeiro, vai. É que na sequência, presidente, e eu me toquei agora, que é algo que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Presidente, o Renato a gente já sabe, porque ele fala a todo momento, né? Então, em diversos momentos, ele foi duro com o seu grupo. E olha que o Renato é um cara que protege os seus jogadores e é uma das marcas dele. E, aliás, sempre se disse que é um dos melhores gestores de vestiário que existe no futebol, né, Meneghetti? Só que tem horas que ele manda mensagem. Então, nesses últimos momentos aí, especialmente depois das derrotas para Santos, Vasco, né, o empate lá em Goiânia, depois do que aconteceu agora foi o Bragantino. O Renato ficou pistola sobre o que ele chama, até não é mais Nana Neném, ele usou um outro termo que agora que eu não me lembro aqui, tá? Mas ele ficou pistola com a falta de foco, com a falta de... Competitividade. Competitividade, enfim. O que é que, na opinião do presidente, está acontecendo, né, que é preciso interferir, mas que volta e meia retorna, presidente? Olha, se a gente tivesse essa resposta assim tão simples, né, do que aconteceu, provavelmente o Grêmio ficaria imbatível, né? De novo, acho que é uma combinação de vários fatores. O fator casa no Campeonato Brasileiro ele é muito forte para todas as equipes. Quem se destaca fora de casa acaba liderando a competição, como é o caso do Botafogo. Acho que é uma competição, muito embora, né, a gente tenha analisado o Santos ou o Corinthians, que estão mais na ponta de baixo da tabela, e eu acho que eles têm bons grupos de futebol, não muito diferente da grande maioria, né? É tudo muito parelho no Campeonato Brasileiro. Então, o que muda muitas vezes é se no dia o time está bem, se no dia, de novo, aquela aposta que se fez de que a gente vai entrar com um esquema, de que o adversário vai jogar diferente, e as coisas às vezes não encaixam, né? É muito difícil, historicamente, o Grêmio jogar na Vila Belmiro, como teve aquela derrota que também foi muito doída da maneira como foi no final. É muito difícil jogar também no Itaquerão. Não sei se o Grêmio já ganhou no Itaquerão. Já. Né? Acho que na Itaquera. Não em 2018 passa uma vez gol do Everton. Uma vez Paulinho Pires uma vez. Então, assim, né? E agora nos foi sonegado a possibilidade de tentar num pênalti, né? Então, se a gente soubesse exatamente o que acontece fora, seria muito fácil, mas a gente tem que também colocar qualidade nos adversários. A gente sempre, muitas vezes fica olhando nossos erros, mas existem do outro lado um time, um clube, bons jogadores, bons valores e que tem que ser dado mérito também a eles. Aliás, presidente, o Diogo está inscrito, mas eu queria perguntar, o senhor citou o jogo do Santos, que foi doída a forma como perdeu. Até para... Essa é uma resposta que talvez não seja nem para o jornalista, e sim para o torcedor do Grêmio, que cobra muito o jogador. Quando o Ferreirinha comete um equívoco como aquele, o Grêmio cobra o jogador, conversa com o jogador. Como é que funciona isso lá no bastidor? Até onde o senhor pode revelar? Não, cobra, assim, mas assim, ninguém entra em campo, nem o time como um todo, nem o jogador para errar e para perder. Todos, seja do adversário ou nós, entra para dar o melhor, né, e entra para ganhar seus jogos. Algum vai sair vencedor, outro não. E os erros acontecem porque é um jogo. De novo, se ninguém errasse, não íamos ter somente mas o senhor quer que o árbitro seja... O senhor quer que o árbitro, quando ergue, seja punido lá. Aí o senhor quer punição. O senhor falou aqui nas empresas, e aqui na Bandeirantes, assim, erro
errou, vai ser punido, conforme o erro e Tá, tal. vamos lá, vamos pegar. Eu estou falando daquele caso específico contra o Corinthians. Inclusive, eu cheguei a referir antes que existem vários outros lances polêmicos que se entendem a discussão. Tá, mas o do Ferreirinha foi forte. Mas o do O Ferreirinha... Ferreirinha E o foi- Ferreirinha não é normalmente relapso, mas naquilo... E tá falando um cara que é muito relapso que sou eu. Mas assim, o Ferreirinha O lance não foi muito é... forte, né, Aí presidente? eu fiz a introdução, foi forte, porque é conversado, sim, sem dúvida, pelo treinador, pelo próprio grupo, por nós, direção, não tenha dúvida, a gente conversa. O que é engraçado é que o público em geral vê a apresentação, né, que é o jogo. Né, como se fosse um teatro, vai lá ver a apresentação, mas a gente ensaia em conversa todos os dias, exaustivamente, e é ali que vai a conversa, né? Se está bem, o que aconteceu, né? Prestar atenção ali, prestar atenção aqui, os vídeos dos erros, então isso é bastante conversado, sim. Ensaia, aí vem o diretor do teatro, não paga a luz, não tem a peça. Vem o árbitro aos 49, não marca o pênalti. Aí não, isso eu falei ontem aqui, a gente debateu muito exaustivamente isso, né? Essa semana, ontem, a partir do lance do erro, que, puxa vida, o treinador vai lá, treina, palestra, conversa, o clube define premiação para o jogador, viaja, concentra, para num lance aos 49 ele não realizar o trabalho dele, que é ir no VAR, claro que o VAR tem que chamar, ir no VAR, olhar e dizer, não, é pênalti escancarado. E o efeito disso nessa rodada, a gente sabe que está muito atrás do Botafogo, mas olha a condição que nos colocaria hoje para o jogo de amanhã contra o Palmeiras, a pressão que tu colocaria no líder, sabendo que tem um confronto direto, ainda que seja no Rio de Janeiro. Eu quero roubar a ficha do Diogo porque tem uma coisa que está me incomodando e para não deixar passar. Quando o senhor fala assim, quando o senhor fala assim, algo do tipo, eu sou esquecido também além de relapso, por isso que eu sou relapso. Mas eu falo assim, a gente algo como a gente ainda não sabe o que aconteceu sobre esses jogos fora, tem o adversário, e eu somo com a entrevista do Antônio Brum que foi dada lá em Atibaia, quando ele é questionado sobre, olha, nós conversamos depois dos 2 jogos fora ruins e aí fizemos 2 jogos em casa bons, mas aí já oscilamos de novo, aí o Grêmio volta. O Grêmio entende, tem alguma coisa que possa passar para o torcedor, o porquê que estava tão bom e aí faz 4 jogos fora de casa que está muito ruim, ou é só essa explicação do adversário? Tem alguma coisa, nem que seja interna, que tu não pode falar? A gente diz que não é que não saiba o que aconteceu, a gente diz que se soubesse o que fazer exatamente para sempre ganhar, né, para não acontecer, a gente ficaria imbatível. E referi que isso é uma combinação de fatores. Tem dia que o jogador não está bem, tem dia que a gente é surpreendido pelo adversário, tem dias que nós surpreendemos, tem dias que, enfim, o árbitro entra no jogo, tem dias que há erros individuais, erros coletivos, erros da direção, erros do treinador. Então, existe uma combinação de fatores. Respeitosamente, essa parte erro do treinador, em 2023, nós não vimos o nosso treineiro assumir ainda, né, presidente? Bom, mas aí... Ele está invicto. Não é verdade. De novo, aqui, no Grêmio, todo mundo ganha junto e perde junto, desde do presidente ao vestiarista, vamos colocar assim. Tá? Então, assim, a gente conversa bastante e acho que em alguns momentos ali que ele chamou a atenção publicamente, existe uma relação dele com os jogadores, né? Existe uma conversa deles também. Então, ele entendeu que era necessário também dar um puxãozinho de orelha para que não acontecesse o que tu mesmo referisse do Ferreirinha, né? De ter um pouquinho mais de atenção, porque são pontos importantes que escaparam. Eu ia fazer uma outra pergunta, presidente, mas o senhor usou uma expressão aí que, né, não tem como eu não lhe perguntar. Puxãozinho de orelha, né? Ele deu o puxãozinho de orelha nos jogadores. O senhor já deu o puxãozinho de orelha no Renato esse ano? Rodrigo, assim, a gente conversa bastante, né? E obviamente que eu coloco para ele as coisas que não só eu, como a direção como um todo, a gente pode divergir, e ele respeitosamente, ele sempre escuta, conversa, em algumas ocasiões já houve de mudar também, e não só com eles, como com os jogadores com a direção, porque tem as nossas obrigações também com relação a eles, também recebemos puxões de orelhas de jogadores e treinadores no que se refere, né, ao que a gente tem que entregar para que eles desempenhem o melhor deles, e tudo na maior cordialidade possível. O Grêmio tem um ambiente maravilhoso e a gente sempre conversa para melhorar o time e o clube como um todo.